Estamos vivendo tempos difíceis, só não vê quem não quer. Esse fato aí, meus irmãos, da Alemanha, esses falsos ensinamentos que os bispos da Alemanha, 86% dos bispos da Alemanha estão querendo que isso aconteça dentro da igreja, tanto ensinamento errado que vão contra a Sagrada Escritura, vai contra o que o magistério da igreja sempre ensinou, o que a tradição da igreja sempre nos trouxe. E eu não sei como é que eles, lendo os evangelhos, lendo a Sagrada Escritura, eles começam a dizer que é possível viver dessa forma. Uma igreja, agradável, uma igreja onde Deus está ao nosso serviço. Nós não estamos ao serviço de Deus. Uma igreja onde tudo é permitido. Se tudo é permitido, então, meus irmãos, eu pergunto, por que o Pai enviou o seu Filho para morrer por todos nós? Se não há mais motivo de lutarmos contra o pecado, se as verdades eternas, como o céu, o inferno e o purgatório, a gente não se sabe nem mais se acreditam nisso. Se nós não nos voltamos para o nosso fim, se nós não nos voltarmos e dizermos que um dia nós teremos que estar diante do tribunal de Deus, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, e ali nós vamos prestar conta dos nossos atos. Então, se tudo é permitido um homem se separar de uma mulher, casou na igreja direitinho, ele pode separar e arrumar outra. O importante é ser feliz. Tudo é permitido. É permitida a ideologia de gênero, é permitido o aborto, tudo é permitido. Então, para que lutar mais? Que igreja é essa? Essa não é a igreja que Jesus fundou. E se nós não tivermos esta graça de ouvir a nosso Senhor, nós vamos ficar perdidos. Então, se nós não fazemos esse estudo, essa vida de oração, gastar esse tempo que é necessário, porque olha, exige muito. Você parar para ler um livro, você meditar naquela palavra que está ali, gasta tempo. Às vezes dá até preguiça, a preguiça mental. Ontem eu estava falando para a Vanusa, eu disse, olha Vanusa, eu estou com os livros aqui para ler, mas estou numa preguiça mental. Preguiça de ler. Mas eu fui lá e peguei e leio assim mesmo. Porque é necessário, porque os tempos de hoje, nós não podemos mais brincar, porque senão as heresias das heresias vão entrando e nós vamos permitindo que isso aconteça. E como é que nós vamos contemplar a glória de Deus um dia, se nós vamos nos deixando levar por essas heresias que estão entrando aí? Cada um faz o que quer. Por que a igreja tem, na igreja católica, nós temos Pedro, que Jesus colocou à frente, e na sucessão apostólica nós temos os papas, que são os sucessores de Pedro? Por que a igreja coloca? Para que haja unidade. Lembremos lá nos Atos dos Apóstolos, que quando tinham qualquer coisa que estava assim em discussão, aquela questão da circuncisão, que teve o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, se os gentios tinham que passar pela circuncisão que os judeus passavam, se havia necessidade ou se eles já seriam batizados logo. E aí cada um pensando de um jeito, foram lá, conversaram com Pedro e aí decidiram que não haveria necessidade de passar assim, porque a circuncisão agora era do coração, não era mais a do corpo, para ter unidade. Agora veja, se não há unidade e cada um pensa e fala de um jeito, se cada bispo vai falando do seu jeito nas suas dioceses, meus irmãos, a igreja vai virar uma bagunça se isso acontecer. Aí sabe o que é que vai acontecer?
vai ter aqueles bispos que são assim, firmes na fé católica. Aí provavelmente vai ter aqueles que são mais assim, progressistas, e que tudo é permitido. Então cada um vai para o seu lugar. Então eu vou para aquele lugar porque lá tudo está liberado. Não, os que levam a sério vão dizer assim, não, eu vou aqui, porque aqui é mais exigente. É assim? Não, a igreja é uma só. E como eu tenho falado para vocês, a igreja é uma só, e a igreja fala apenas uma coisa, ela não fala várias coisas. Esse negócio de cada um falar uma coisa, isso aí nós encontramos no protestantismo. Naquela igrejinha, naquela seitazinha lá eles estão falando uma coisa, naquela outra lá eles estão falando outra, naquela outra está falando outra. Imagina, meus irmãos, se isso acontecer na igreja católica, o que será de nós? A quem nós iremos recorrer? Por isso que eu estou dizendo, ao catecismo, ao que a igreja sempre ensinou, e é ali que nós vamos permanecer, e é ali que nós vamos ser firmes. Bem, então Deus está dizendo o quê? O Pai, escutai o meu filho. E aqueles que escutarem Jesus e perseverarem, um dia, meus irmãos, Jesus vai nos levar para o monte. Não o Monte Tabor, mas o monte onde a Trindade habita, que é o céu. Se Pedro ficou tão entusiasmado só em ver Elias, Jesus e Moisés, imagine no dia que nós estivermos lá e nós vermos a Santíssima Trindade e a multidão de santos e santas que perseveraram na igreja e que ouviram o nosso Senhor, e nós habitando para sempre lá no céu. Como eu sempre brinco aqui, eu acho que eu vou desmaiar de tanta alegria, se é que se desmaia lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.